Fala galera, eu sou o Danilo Coelho, estamos aqui na loja da LEDs Indoor para mais um vídeo no nosso canal do YouTube. E hoje a gente vai montar um kit completo de uma estufa de 80 por 80 por 1,80 m de altura da LEDs Indoor com a Quantum Board de 240. Então fica aí e aproveite esse vídeo. Então vamos lá, no nosso kit de 80 por 80, a gente tem a estufa, a Quantum Board de 240 watts, o ventilador de clipe, o exaustor de 125 mm simples, o medidor de temperatura e umidade e a catraca hanger. Esses são os 6 itens que compõem o nosso kit. Vou montar ele aqui e mostrar tudo no detalhe para vocês. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir a caixa da estufa com bastante cuidado, para não ter um risco aí de rasgar o nosso tecido. É bem importante você abrir a caixa do lado correto. Por quê? Porque ele vem um papelão aqui protegendo, para na hora que você usar um estilete, uma tesoura para abrir qualquer coisa, vai cortar esse papelão e não corta o tecido. Então vamos lá. Primeiro eu vou tirar tudo aqui de dentro da estufa. A gente tem aqui o tecido, conectores e aqui a gente tem as tubulações. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir essas embalagenzinhas aqui para ficar mais fácil depois. Já vou colocando todas elas aqui do lado. Essas aqui são as cantoneiras. Elas são de plástico, mas essa estufa nossa, ela suporta até 80 kg de equipamento pendurado. Então elas são umas cantoneiras bem reforçadas. A gente nunca teve nenhum feedback dessa cantoneira quebrando. E essa estufa da LEDs Indoor, a gente já vende ela desde 2018. Então realmente é uma estufa aí para você ter por um tempo bem longo. Ó galera, aqui eu tô mostrando para vocês a forma que eu gosto de montar a estrutura, tá? Eu acho mais fácil já abrir tudo primeiro e etc. Mas cada um pode montar da forma que desejar. Um manualzinho de montagem, bem detalhadinha, bem simples de montar. É como se fosse uma barraca de camping, tá? Mas aqui tem um manualzinho para você ir acompanhando também. A parte mais demorada acaba sendo essa de abrir o produto em si. Aqui eu tenho o cano número 1. No manual vai estar ali a numeração certinha. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é montar a estrutura de baixo da estufa. Agora que eu montei a estrutura de baixo, eu vou vir com as colunas de altura. Que aí a gente tem os canos número 2 e número 3. Ó, o número 2, ele tem uma travinha aqui. Vocês vão ver que é bem simples porque tem um lado certinho, um lado correto de instalar ela. Travou ele aqui, a peça não vai soltar mais. A gente prefere fazer dessa forma porque a estufa fica muito mais resistente do que a gente usar um conector de plástico aqui. Então nessa forma de conexão, a estufa suporta muito mais peso. A gente faz isso nos 4 cantos. Feito isso nos 4 cantos, agora a gente tem que montar novamente essa mesma estrutura que a gente montou embaixo para colocar na parte de cima. Eu prefiro ir colocando os conectores um a um. É sempre bom confirmar se ele está até o final. Tá? Porque depois na hora de colocar o tecido, isso aqui vai facilitar se ele já estiver bem travadinho. E agora a gente tem os últimos 4 tubos aqui que ficam na parte de cima para você pendurar os equipamentos. Aqui a gente tem 2 tipos de pecinha, um que é mais longo e outro que é mais curto. O primeiro a ser instalado é o mais longo, tá? Porque aí esse cano fica na parte de baixo e vai vir um outro passando na parte de cima, por isso que uma pecinha é mais longa e a outra é mais curtinha. Aí o ideal é que elas fiquem, né, as longas para o mesmo lado e aí as curtas a gente faz do lado ao contrário. Dessa forma, esse ferro aqui, ó, é onde você vai pendurar os equipamentos pesados, porque vai ter sempre 2 barras embaixo para suportar o peso. Prontinho, a estrutura já está montada. Agora a gente vem para a parte do tecido. Aí eu vou mostrar para vocês e aí só para vocês verem a questão do peso, posso fazer força. E ela não desmonta, né? Então você sabe que você colocando um exaustor forte, equipamento pesado, ela vai suportar aí até 80 kg sem problema nenhum. O tecido ele vem bem dobrado e aí tem um piso, o primeiro piso dele, ele vem grudado na estufa. E a gente precisa soltar esse zíper. Esse piso, ele vai por fora da estrutura, tá? Então, mais devagar aqui para montar, né? E colocando o tecido certinho aqui, a estrutura por dentro dele, né? Todos os cantos e tal.
O que eu posso falar para vocês é, independente do tamanho da estufa que vocês forem montar, vai dar uma suadinha, não tem jeito. Parte de baixo colocada. Aí agora eu posso vir com um tecido e vestir ele por cima. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir as duas portas. Então vamos... Bem fácil o zíperzinho, né? Ele não emperra nem nada. E a gente vem para a parte de trás da estufa. Prontinho, estufa vestida. Vocês viram que em uma pessoa dá para fazer, se você tiver em duas pessoas, vai mais rápido ainda. Agora a gente vai juntar essa parte de cima com aquele piso que a gente soltou no início. Tem um ferrinho que vem na estufa, que é esse ferrinho pequenininho aqui, ó. Esse ferro ele vai na porta, ele serve para fazer um peso na porta e ficar mais fácil de enrolar. Ó, então na parte de trás da porta, a gente vai ter um leve rasguinho aqui, ó. Esse rasguinho é onde a gente vai colocar esse ferro. Dessa forma, a porta tem um peso para ela ficar sempre ali embaixo e fica mais fácil da gente enrolar a porta da estufa com esse apoio. Prontinho, a estufa já está aí 95% montada. A última parte que a gente precisa fazer é o nosso segundo piso removível. Então, como eu mostrei para vocês, a gente tem o primeiro piso removível. Esse aqui ele vai ficar por dentro, né? Então eu vou instalar eles primeiros, depois eu explico para vocês. Ele vem aqui também as presilhas, porque esse piso você vai prender ele nesses ilhós aqui na estrutura da estufa e vai colocar essa presilha que ela abre e fecha. Então você consegue remover ela a hora que você quiser. A primeira parte já está montada, que é a estrutura da estufa. E agora a gente vai começar a montar os equipamentos. O próximo item que eu vou colocar na estufa, para facilitar, vai ser o termigrômetro, tá? O termigrômetro é um medidor de temperatura e umidade. Eu vou colocar ele ali dentro da cestinha e depois eu vou deixar o cabinho pendurado aqui na altura da planta. Então o higrômetro, ele fica aqui dentro do cestinho, ou você pode colocar aqui no outro que é transparente também, para mais fácil de você olhar a medição, tá? Depois eu vou pendurar o cabinho certinho. Agora vamos para a parte do exaustor. O exaustor, se você tiver apenas um, a gente recomenda você deixar ele na saída de ar, que é na parte de cima da estufa. Se você tiver dois exaustores, aí você vai colocar um na parte de baixo, jogando o ar para dentro, e um na parte de cima, tirando o ar quente e jogando para fora, tá? Então, como a gente só tem um aqui, eu vou colocar ele na parte de cima, que é bem importante a gente tirar o ar aí quente que está sendo gerado ali dentro da estufa. Então esse exaustorzinho é um exaustor de 125 mm simples da LEDs Indoor. Ele não é indicado para filtro de carvão, então ele é para ser usado sem filtro de carvão, seja para fazer saída de ar ou entrada de ar. E ele atende muito bem estufas aí, o de 125 mm dá para levar estufa de até 80 por 80, 1 por 1 aí no máximo. Então como eu quero que ele tire o ar, né, jogue o ar para fora, esse lado aqui é o vento, né, então ele tá soprando aqui e esse lado tá sugando, né? Então eu vou instalar ele com esse lado aqui do vento pro lado de fora, já que eu quero jogar o ar de dentro para fora. Aí aqui na estufa da LEDs Indoor, além da gente ter esse elástico, ó, que você puxa e consegue fechar aqui no exaustor, a gente tem as cintas. Essa cinta serve para você fixar melhor o exaustor. Então eu vou passar essa cinta aqui por cima. Dessa forma, com as presilhas, o exaustor fica bem fixo e eu não preciso nem fechar esse elástico que tamparia um pouco da boca. E o cabo do exaustor, como ele está virado para dentro nesse caso, eu vou jogar ele aqui pela parte de trás. E exaustor instalado. Agora a gente vai instalar o ventilador de clipe, tá? Nesse caso é um ventilador fixo, ele não é um ventilador oscilante nesse tamanho de estufa, mas daria para usar. Caso você queira usar um ventilador oscilante, em 80 por 80 já dá para levar tranquilo. Então esse aqui é o ventilador de clipe da Ventisol. Ele vem com a parte do ventilador e a parte do clipe. Eu vou montar a parte do clipe aqui rapidinho para vocês. Aqui a gente consegue regular a altura, se quiser apertar mais, aí ele trava. E eu vou instalar ele aqui desse lado. Prontinho. Depois que eu instalar o painel, eu posiciono ele um pouco melhor e eu vou jogar o fio dele aqui junto com o exaustor. Então todos os meus equipamentos elétricos, eles vão passar o fio aqui pelo mesmo local. Mas não tem um local correto para você passar esse cabo, tá? Você pode passar em qualquer buraco da estufa aqui sem problema. Agora vamos colocar o hanger regulável, né? O painel ele já vem com um hanger fixo de 30 centímetros. O regulável
serve para você subir e descer o painel com facilidade, porque se você usar só o fixo, toda vez que você for descer o painel ou subir, você vai ter que fazer de uma forma adaptada. Então o hanger é para facilitar vidas. Ele vem o par. Aqui na hora de instalar, galera, a gente tem uma técnicazinha, deixa eu entrar aqui na estufa, vocês vão ver que essa presilha, ela não entra no duto, ó. Ela não cabe no duto. Então a gente vai passar ela por cima e vai travar ela na corda. Dessa forma, fica bem fixo já, não tem nenhum problema. E agora, vamos para um dos itens mais esperados, que é o nosso sol, o painel de LED. Aqui na estufa de 80x80, eu tô colocando uma Quantum Board de 240 watts, mas eu poderia usar também uma Quantum Board de 120 watts, tá? A diferença é o quanto você quer buscar de rendimento nesse espaço. Com a de 240, você consegue o máximo de rendimento que a estufa possibilita, é uma média aí de 350 gramas de flor seca. Se você usar de 120 watts, você vai chegar no máximo aí a umas 200 gramas no mesmo espaço, tá? Então a iluminação, ela é bem importante aí para você saber o resultado final da sua planta. Então aqui já tá o painel. Aqui a gente tem o hanger fixo que eu falei para vocês. Então aqui a gente tem um hangerzinho fixo. O que eu gosto de fazer? Como a gente tá usando regulável, eu não vou usar essa presilha grande que vem. Eu vou soltar elas e vou prender uma em um hanger e uma no outro hanger. A gente vem aqui, já prende, né? Já coloca uma aqui, já coloca outra aqui. E eu vou descer elas até o chão para facilitar a instalação do painel. Até pra gente não correr risco de derrubar o painel, nada do tipo. Então esse aqui é o QB240 da LEDs Indoor. Ele tem o controle de potência de 0 a 100%. O driver dele vem fixado no painel, mas você consegue retirar ele e deixar fora da estrutura do painel, tá? Deixar só a plaquinha ali dentro da estufa. Então vamos lá, eu vou apoiar ele no chão aqui, que aí vai ficar mais fácil para não correr nenhum risco aí de danificar o painel. Então eu venho aqui para os primeiros hangers, eu travo ele no painel aqui bonitinho. Travei. Agora para subir o painel é bem simples. Como a gente tem o hanger aqui, a gente vai pegar essa cordinha, vou pegar do outro lado aqui também, e vou só puxar elas que o painel já vem subindo. Subir bem o painel aqui, colocar ele quase no topo da estrutura. E só para explicar aqui para vocês, para soltar o hanger, ele tem essa travinha aqui, ó. Então, na hora que eu apertar essa travinha para baixo, ele vai começar a liberar essa corda. Se eu solto a trava, ele trava o hanger. Aí eu consigo puxar a cordinha aqui para subir. É bem simples o uso dele. Essa sobra da corda do hanger, você pode amarrar ela e deixar presa ali no teto. Tá? Prende aqui na parte de cima. Sempre quando você precisar, você vai soltando ela e tal, bem tranquilo. E o cabo de energia, vou soltar a presilha dele aqui também. E vou fazer a mesma coisa, vou passar ele aqui por trás. Deixa eu pegar do outro lado aqui. Prontinho, a gente tem a estufa de 80x80 montada, né? Alguns detalhes que eu não falei durante a montagem. Os pisos removíveis, né? O primeiro piso, ele serve para, caso você na hora de regar, né, na hora de pulverizar, você molhe, suje esse piso aqui, você tira as presilhas, põe o piso para fora e limpa. Você pulverizou, escorreu aqui na parede e caiu por trás desse piso removível que a gente tem, você consegue tirar esse segundo piso removível aqui para limpar ele também. Então a gente tem dois pisos, para caso escorra pela lona, você consegue limpar o de trás também. As presilhas dos exaustores das entradas e saídas de exaustão, vocês viram aí que ele fica bem presinho, né? Isso é um item que tem só realmente na estufa da LEDs Indoor. A gente não tem isso em outras estufas. A gente colocou essas presilhas por conta da dor do cliente, né? A gente via ali que os exaustores sempre ficavam pendurados e tal. E essas presilhas fazem com que o exaustor fique certinho. O higrômetro tá instaladinho aqui na parte de dentro. E o cabinho dele, aqui a gente tem um sensor na ponta desse cabinho. Esse sensor, ele mede a temperatura out, tá? No aparelho, a gente tem a temperatura in, temperatura out e umidade. A temperatura in e a umidade, o sensor tá no aparelho. E a temperatura out, o sensor tá nesse cabinho aqui. Então, vou colocar o aparelho aqui dentro. E esse cabinho, o recomendado dele é ele sempre ficar aonde o topo da planta está. Então, se a planta está nessa altura, esse cabinho tem que ficar mais ou menos nessa altura. Se a planta está lá embaixo, esse cabinho fica mais lá embaixo. Então aqui eu gosto de colocar ele presinho no painel para deixar o cabinho pendurado bem aqui no meio, tá? A iluminação, você vai sempre manter ela uma faixa de 50 centímetros das plantas, tá? De 40 a 50 centímetros, e você vai regulando o dimerizador dele, que é o controle de potência. Então, quanto
mais nova a planta, menor potência, e quanto mais velha a planta, né, maior a sua planta, maior vai ser a potência do seu painel. Então é isso, galera. A gente finalizou aqui a montagem do nosso kit de 80 por 80. Para quem tem alguma dúvida, pode deixar no comentário. Não esqueça de curtir, compartilhar, mandar para os amigos, deixar aí o gostei. Comenta bastante. Vai comentando também o que vocês querem ver de vídeo aqui no nosso YouTube, né? Que daí a gente consegue ir se programando aí para desenvolver os vídeos para vocês. E bora fazer desses comentários aí uma troca de experiência, um bate-papo e tudo mais. Vão vir vários vídeos agora, né, de montagem de equipamentos e tudo mais, né? A gente vai fazer uma nova leva aí de vídeos para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar o nosso time no WhatsApp, acessar o site ou colar aqui na loja física. Tamo junto, é nóis!